Eu sou pastor de ensino da Igreja Edificando Lares. Nosso objetivo aqui na igreja é manter a sã doutrina. Você vai encontrar uma igreja que é alinhada à palavra de Deus e se preocupa com os princípios bíblicos e a aplicação da palavra em todos os quesitos. A Igreja Edificando Lares tem como premissa edificar vidas na palavra, e o Ministério de Ensino está aqui para fundamentar isso através dos ensinos, da palavra, da exegese bíblica e do cuidado da aplicação da palavra em cada um dos aspectos da vida cristã. Pronto. Graça e paz. Boa noite. Mais uma aula aqui do discipulado. Nós já estamos aqui na nossa aula 6, quase concluindo aí o nosso curso, mas temos algumas pessoas aqui que é a primeira vez, né? Primeira aula. Depois a gente vai precisar conversar com vocês, tá? Em particular, para a gente poder repor essas aulas ou fazer uma aula só com vocês, né? Para que vocês entendam todo o programa, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? A Viviane hoje, ela não pode participar, né? Não estará conosco, mas a próxima aula ela já estará junto com a gente, tá bom? Para a gente iniciar, nós vamos fazer uma oração. Quem puder, né? Eu gostaria de ver o rostinho de vocês, deixar a câmera ligada, é mais fácil, né? Para a gente conversar, porque quando está sem câmera, parece que eu estou falando para o vazio aqui, fica meio sem graça. É bom ver o rostinho de vocês. Que bom estar aqui com vocês, tá bom? Alguém se habilita a orar? Quer fazer essa oração para a gente começar? Não? Todo mundo tem vergonha? Gente, é um bate-papo, viu? Uma conversa, então não tem que ter vergonha, não. A gente está aqui para conversar, para tirar dúvida, para entender melhor a lição, tá bom? E eu quero a participação de vocês, tá? Eu vou orar, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse encontro. Senhor, eu te agradeço por cada um que aqui está. Senhor, tu conheces as nossas necessidades, as nossas dificuldades, tu conheces o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade. Sabe, Senhor, do que nós precisamos. Pai, vamos falar da tua palavra, Senhor. E somente o teu Espírito Santo que pode nos ajudar, que pode abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor requer de nós, para entender aquilo que a tua palavra nos ensina. Senhor, abençoa cada vida aqui, Senhor, abençoa cada família, supre, Senhor, as nossas necessidades. Esteja conosco, Senhor, nesse dia, Pai. É em teu santo nome que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos lá, então? Espera aí que tem alguém aqui pedindo. Mas eu não consigo ver, acho que essa pessoa está de fora, eu não consigo colocar ela para... Não sei quem que é, porque nem aparece aqui. Apareceu. Beleza, entrou. Então, vamos lá. A gente vai falar, né? O nosso tema hoje é sobre salvação. Um tema bem gostoso, né? Bem interessante para a gente conversar. E aí, a nossa sessão, né? O estudo, ele é composto de 5 partes. Que o correto seria vocês lerem uma parte por dia,
ler, né, todos os versículos aqui que são mencionados, fazer as reflexões de vocês, as anotações, e a gente ir comentando sessão por sessão, tá bom? Então, vamos lá. No dia 1, o tema do dia 1 foi: a salvação é um ato milagroso de Deus. Aí eu quero ouvir vocês. Só que eu vou falar para vocês que eu sou um pouquinho surdinha, tá? Então, vocês têm que falar um pouquinho alto para eu poder entender, tá bom? E se eu não entender, eu vou perguntar de novo, e vocês não estranhem não, tá? No dia 1, ele começou, o tema foi assim: a salvação é um ato milagroso de Deus. Aí eu queria ouvir de vocês sobre aquilo que foi discutido aqui no dia 1, o que vocês entenderam, qual foi a anotação de vocês, se vocês acharam o tema difícil. Só do dia 1, a gente vai ficar falando, a gente vai falar, vai passar por todos os dias aqui. Mas aí, primeiro, eu queria ouvir de vocês aqui. Por que ele fala aqui que a salvação foi um ato milagroso de Deus? Quem que poderia falar? Vocês fazem assim com a Viviane ou a Viviane vai chamando? Hã? Vai falando, quem quiser. Foi. Gente, não fica com vergonha, não. Eu quero ouvir vocês. Olha, por que ele está falando aqui que a salvação foi um ato milagroso? Eu acho que foi porque a salvação não é por obras, a salvação é por graça. Muito bem. E quando a gente pensa na palavra graça, o que é que vem à nossa mente? A primeira coisa. Graça é igual a quê? É algo que a gente não merece. Muito bem, que a gente não merece. Então, é um presente, né? Graça é um presente de Deus. A gente merecia receber esse presente? Não. Não, né? A gente não merecia receber. Mas aí, Deus, porque ele é muito bondoso, ele é amoroso, ele decidiu nos dar esse presente. Não é verdade? Aí, aqui no primeiro dia, eles pedem para a gente ler Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Quem quer ler aí para a gente? Vamos ler Efésios. Vou pegar minha Bíblia aqui também e vou abrir. Quem achou, pode ler. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Quem gosta de ler? Posso ler? Pode. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. E se a gente fosse traduzir esses 2 versículos agora nas nossas palavras e o que a gente entendeu? Quem poderia dizer para mim? Vou ler de novo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que vocês entenderam desses 2 versículos? Com as suas palavras, com as palavras de vocês. Quem escreveu aqui essa carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, e ele estava dando um recado para esses irmãos que participavam dessa igreja. Ele estava explicando o que é a salvação. E se a gente fosse falar agora com a nossa palavra? Se você... Vamos fazer um exercício assim, vocês encontraram um amiguinho na escola e você
tem que falar para esse amiguinho o que é a salvação, baseado nesses 2 versículos que vocês leram agora. Como é que vocês falariam para ele? Que ele morreu por nós, Quem morreu? Deus. Sim. E ele nos deu a graça e o nosso dom. E o que é a graça, que a gente já falou agora, antes? É um presente. É presente. Presente, isso, olha. Então, Deus, na pessoa de quem? De Jesus, né? Seu filho, morreu por nós para nos dar um presente. Esse presente se chama Graça. Graça. Então, a graça é presente. Esse presente se chama Salvação. salvação. Isso, muito bem. Então, ó, Jesus morreu na cruz para nos dar um presente. E esse presente se chama salvação. Agora, ele me deu esse presente porque eu merecia? Não. A gente não merecia. Foi alguma coisa que a gente fez? Ó, tá falando assim, ó, não por obras. O que significa obras? Um feito? Oi? Feitos. Um feito? Feitos, né? Então, foi alguma coisa que vocês fizeram para receber esse presente? Não. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para merecer esse presente? Não. Não. Aí ele está dizendo aqui, ó, que só tem uma coisa que a gente precisa fazer para receber esse presente. Está no versículo. O que é? Nascer de novo? Viver no meio da fé. Isso, por meio da fé. Olha só que legal que a gente está aprendendo aqui. Então, salvação é um presente que Deus nos deu. Não foi nada que a gente fizesse para merecer. Então, é um presente imerecido. Eu não merecia esse presente, mas Deus decidiu me dar esse presente. E a única coisa que eu preciso fazer para receber esse presente é ter fé. É. Ok? Entenderam? Todo mundo? Então, se eu perguntar agora para vocês o que é salvação, vocês sabem me dizer. Então, primeiro ponto. Aí ele vai dizer assim, olha, que a salvação, esse presente que o Senhor nos deu, que Deus nos deu, fez com que a gente se reconciliasse com Deus, né? Tá falando assim, olha, era um favor, né? É um presente imerecido. Aí tá aqui na página 144. Que depois ele vai dizer que esse presente nos fez nos reconciliar com Deus. Eu queria que vocês explicassem para mim o que vocês entendem da palavra reconciliação. É fazer as pazes, como se você brigasse com alguém e depois fizesse as pazes com ela. Muito bem. Então, só se reconcilia quem, em algum momento, teve algum problema, brigou, se separou, e aí alguém precisou fazer alguma coisa para que aquelas duas pessoas se voltassem a se falar, correto? Se conectar. Quem pode me dizer o que foi que aconteceu, então, para que a gente perdesse, então, esse vínculo com Deus? O pecado? Pecado? Pecado. Pecado. E aonde é que a gente encontra a história do pecado na Bíblia? Adão e Eva. Isso, né? Aquela história lá do jardim. Adão e Eva no jardim, né? Que Deus falou que não era para eles comerem, né, do fruto de uma árvore, e a Eva foi lá e desobedeceu. Se eu fosse falar com as minhas palavras o que é pecado, o que vocês diriam para mim? O que é pecado, então? Desobedecer para mim. É o quê? Desobedecer. Então, desobedecer é pecado. O que mais? O que mais? Mentir? Oi? Mentir? Mentir.
Que não agrada a Deus? Isso, então, olha, o que que é pecado? Tudo o que eu fizer que não agrada a Deus é pecado. Então, a gente pode trocar essa palavra pecado por rebelião, quando eu sou rebelde. Quando é que eu sou rebelde? Quando eu não obedeço aos meus pais, não é isso? A gente ouve muito, né? Ah, adolescente é rebelde. Por que adolescente é rebelde? Porque gosta de desobedecer pai e mãe. Então, o pecado nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Quando eu tomo ações, quando eu faço alguma coisa que desagrada a Deus. Então, por conta do pecado, nós nos separamos de Deus. Por que nós nos separamos de Deus? Porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus é santo e justo. E Deus não pode habitar no lugar em que tem pecado. E aí a Bíblia também nos conta uma outra história, que ele vai falar aí, quer ver? Deixa eu achar aqui. O versículo que fala que nós éramos rebeldes. Vamos ler. Eu quero que vocês leiam aqui, versículo 3, Tito. Não, é Tito? É Tito mesmo. Vamos ler aí. Tito, capítulo 3. Deixa eu achar o versículo certinho. Tito está lá no Novo Testamento, depois de 2 Timóteo. Depois do 2 Timóteo. Tito 3. Olha, do versículo 3 em diante. Todo mundo achou? Achei. Achou? Sim, achei. Então, lê aí, Giovana. Tito, capítulo 3, o versículo 3. Olha o que fala aí. Tá. Mas é do 3, 6 ao 7, né? O capítulo 3, aí eu quero que você lê o versículo 3. O 3, tá bom. Porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servido a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso. Ô, Giovana, você está lendo na Bíblia ou você está lendo no celular? Tá no celular. Coloca nesse celular que você tem, essa Bíblia que você está lendo, você consegue escolher uma outra versão? Sim. Põe a NVI. Para todos que estão aqui, para vocês entenderem melhor, a melhor versão, que é mais clara, é a NVI, Nova Versão Internacional, ou a NVT, Nova Versão Transformadora. Vai ter palavras que é mais atual do nosso dia, para vocês entenderem melhor. Colocou, Giovana, na NVI? Sim. Lê de novo agora, vê a diferença. Tá. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Olha, tá vendo? Não ficou mais fácil para entender? Sim. Olha só o que ele está dizendo aqui, olha. Que aquele que vive distante de Deus, olha o que ele faz. Ele é insensato. O que é uma pessoa insensata? Quem pode... Que não para quieta? Oi? Não, acho que não. Insensato é o contrário de sensato. Uma pessoa sensata é uma pessoa o quê? Que pensa antes de fazer? Isso, uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que pensa antes de fazer, ela é mais moderada, ela não é impulsiva. Então, a Lohane falou bem legal, uma pessoa que
pensa antes de fazer. Então, ó, senso, uma pessoa sensata. Então, quem não tem Deus, antes de nós, né, entendermos e aceitarmos Jesus, né, de não termos Deus, nós vivíamos de maneira sem pensar, de maneira insensata. Éramos desobedientes. Vivíamos enganando e escravizados por toda espécie de paixão e prazer. Uma pessoa que ela é escrava de paixão e prazer é uma pessoa como, gente? Uma pessoa que só pensa quando eu falo assim, né, paixão e prazer, então eu só vou pensar naquilo que eu mais gosto de fazer, eu só vou querer coisas boas, conforto, e eu não vou pensar muito se aquilo que eu estou fazendo agrada ou não a Deus. Então, quando ele fala que o homem ele é cheio de pecado, é que a pessoa sem Deus, ela vai pensar só nela, naquilo que dá prazer. Ela não pensa nas outras coisas. Ela não pensa se aquilo que ela está fazendo vai agradar ou não a Deus. O que aqui também é o apóstolo Paulo que está escrevendo uma carta para Tito, que era como um filho para ele. E ele está dando conselhos para Tito aqui. Ele está dizendo assim, olha, teve um tempo, então, antes de eu aceitar a Jesus, antes de eu começar a ler a Bíblia, antes de eu começar a estudar, ou ter as aulas de discipulado, eu vivia para mim mesmo. Eu só estava preocupado em satisfazer os meus desejos. Mas agora eu não posso mais viver assim, porque agora eu tenho a salvação. A salvação foi um presente que eu não merecia, que Jesus me deu. E agora que eu já não vivo mais desse jeito, eu vou começar a viver agora como uma pessoa sensata, uma pessoa que vai pensar antes de agir. Pensar em quê? Eu preciso pensar em alguma coisa fora das minhas paixões e meus desejos. Eu tenho que pensar em quê? O que Jesus nos deixou para a gente pensar? Porque a gente vai ver no finalzinho aqui que ele vai terminar essa sessão pensando sobre a salvação, e ele fala assim, ó, que cada dia mais nós temos que nos tornar parecidos com Jesus. E para eu me tornar parecido com Jesus, eu tenho que fazer o quê? Amar e servir aos outros. Mas como, ó, tá falando assim, eu recebi um presente, a salvação. Eu preciso ser igual a Jesus. Para eu ser igual a Jesus, eu preciso aprender. Qual é a fonte do meu aprendizado? A Bíblia? A Bíblia. Olha só. Então, olha como que tudo se encaixa e vai fazendo sentido. Antes de Jesus, eu pensava só em mim e naquilo que me dava prazer. Eu ganhei um presente, a salvação. E esse presente me deixou muito feliz, porque ele é um presente de valor incalculável. Eu não podia pagar. Você viu que aqui no comecinho da nossa lição, ela começa dizendo assim, ó, imagine que você vai na caixa do correio e você encontra um pacote enviado por um amigo. Você ganhou um presente. Mas aí, no meio das correspondências, você também encontra uma conta médica que é impossível que você pague essa dívida. Como é que você ficaria? Qual é a sua sensação? O que ela está querendo nos dizer aqui, quando ela começa com esse caso para a gente pensar? Eu recebo um presente de um amigo. Quando eu recebo um presente, eu fico o quê? Triste ou feliz? Feliz. Muito feliz. Feliz. Muito feliz. Então, eu ganhei um presente, fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo que eu recebi esse presente, eu vi que eu tenho uma conta
uma dívida que eu não posso pagar. Aí eu olho para a dívida, eu fico como? Apreensiva? Apreensivo, o que mais? Meio triste, né? Triste, o que mais? Preocupado, né? Como é que eu vou pagar essa dívida? O que eu vou fazer? Mas é uma dívida impagável. É isso que ele está querendo, o que ela está querendo mostrar para nós é o quê? Nós ganhamos um presente, a salvação. E eu jamais poderia pagar por esse presente. Porque a minha dívida é muito alta. Muito alta. Mas o que Jesus fez quando ele nos deu de presente essa salvação? Foi por amor de Deus. Pela misericórdia de Deus, ele nos deu esse presente. E aí a dívida, que ele está dizendo aqui que eu era um pecador, né? Eu não merecia esse presente por causa do pecado. Aí o que Deus fez? Pegou, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele pegou a justiça de Jesus e colocou na nossa conta. Lembra que eu até preguei isso esses dias na igreja? Que eu falei assim, olha, a minha conta, a minha dívida que era impagável, Deus tirou essa dívida de mim e colocou na conta de quem? Jesus. Jesus. Foi Jesus que morreu lá na cruz por nós? Então, ó, a dívida que era minha, que eu não podia pagar, que eram os meus pecados, Deus tirou de mim e colocou em Jesus. E aí, Jesus, que é Deus, santo, perfeito, justo, sem pecado, Deus pegou a justiça de Jesus e colocou na conta de quem? Na minha conta. Na nossa conta, não é isso? Não foi uma troca? Gente, olha, é importante que vocês entendam isso. O que é a salvação? A salvação é um presente que eu não merecia, mas que Deus me deu. Por que Deus me deu esse presente? Porque alguém pagou um preço por mim. Um preço que eu não podia pagar. Quem pagou esse preço? Jesus. Jesus. Você tem que gravar. Vocês não podem esquecer isso. Jesus pagou esse preço. E aí, Jesus, que era sem pecado, Deus pegou a justiça de Jesus e colocou na nossa conta. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós temos a salvação. Porque quando Deus olha para nós, Deus Pai, ele vê a justiça do Filho dele em nós. Isso é salvação. Isso é graça. Então, quando vocês forem falar de Jesus para qualquer amiguinho, para qualquer colega de vocês, você conta essa história. Fala, ó, você tinha uma dívida que era impagável, que você não podia pagar de jeito nenhum, porque a salvação não é por obras, a salvação é pela fé. E não é qualquer fé, em qualquer coisa, mas é uma fé verdadeira em Jesus Cristo. É uma fé em Jesus Cristo. Então, eu sou salvo porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz por mim, para pagar a minha dívida. Até aqui tudo bem? Então, depois ela vai dizer assim, ó, que nós éramos, né, pecadores. Nós tínhamos uma dívida enorme, nós éramos insensatos, desobedientes, nós éramos escravos do pecado, né, das paixões, dos prazeres, nós éramos invejosos, detestáveis, só tinha mal em nós. Mas uma vez que nós aceitamos Jesus e nos tornamos filho dele, agora nós temos o Espírito Santo em nós, e agora ele vai trabalhar em nós. Trabalhar como? Tirando, fazendo com que a gente agora, de forma sensata, pensando naquilo que nós vamos fazer, o Senhor, né, Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, mudando a nossa forma de pensar, o nosso modo de viver, para que a gente agrade a Jesus Cristo, para que a gente, com a nossa vida, seja mais parecido com Jesus. Até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. Sim. Então, foi a primeira aula. Na segunda
no segundo dia, ele fala assim, ó, arrependa-se e creia. Então, ele fala assim, olha, se eu não sou salva por obras, né? Por ações, eu sou salva pela fé. Para que eu tenha fé, eu preciso de uma ação do Espírito Santo em mim. Para que aconteça essa ação do Espírito Santo em mim, eu preciso fazer uma coisa primeiro, que é o que ela começa aqui o dia 2. Ela diz assim, olha, arrependa-se e creia. Então, o que é que eu preciso fazer para ter fé? Preciso Crer? Se arrepender. se arrepender. Perfeito. Quem poderia me dar um exemplo ou falar o que é arrepender? Valéria, posso falar? Pode. Eu nem sei se entra nessa questão. Eu tinha perguntado para Vi, eu vou até ler o que eu mandei para ela, mas acho que ela tá tão ocupada com o marido dela que ela não me respondeu. Eu mandei assim para ela: tem pessoas que eu conheço que se batizaram, mas se mostram a mesma coisa. Não se mostra que se arrependeu, continua fazendo a mesma coisa. Talvez não tenha sido batismo de verdade ou não se batizou de coração. Isso pode acontecer? Perfeito. Pode. Pode. A Bíblia vai nos dizer que quando a gente se arrepende, a gente mostra frutos de arrependimento. Então, a gente precisa entender o que é arrepender, porque o arrepender, ele é diferente de remorso. Então, vou dar um exemplo aqui, mas eu quero que vocês falem para mim o que é arrepender na cabeça de vocês. Mas eu vou dar um exemplo de remorso, que remorso não é arrependimento. Então, vamos pensar assim. No seu dia a dia, no meu dia a dia, eu tenho um relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meus filhos, e eu faço alguma coisa que eu sei que não é correta, e eu vou vou para o meu marido ou para os meus filhos e eu minto a respeito disso. Vou dar um exemplo bobo, vai. Comprei um sapato e aí não quis contar para o meu marido e aí eu minto, falo para ele que eu não comprei aquele sapato, que eu ganhei aquele sapato. Aí no dia seguinte puxa vida, né? Começa a pensar sobre isso. Eu falo, poxa vida, mas eu sei que mentir não agrada a Deus, né? Eu não poderia ter mentido. E aí eu vou e fico com aquele sentimento e falo, poxa vida, né? Mas por que eu fui mentir? Mas eu só penso a respeito disso. Eu não vou lá falar com meu marido que não era verdade, né? Que eu comprei aquele sapato. E eu fico só para mim mesma, e aí passa uma semana, eu vou e faço a mesma coisa. Eu compro outro sapato, e eu chego para o meu marido e falo para o meu marido que eu ganhei aquele sapato. Então, aquele sentimento que eu tive no dia seguinte, de ficar pensando, remoendo, mas poxa vida, né? Por que eu fui mentir e tal? Ele não foi um arrependimento verdadeiro, ele foi apenas um remorso. E o remorso não te move a lugar nenhum. O remorso só fica dentro de você, apenas como um sinalzinho, e você não influencia você no sentido de você não fazer novamente. Isso é remorso. Agora, e o arrependimento? O que a gente pode falar a respeito do arrependimento? Será que o arrependimento é assim também? Você toma uma atitude? O arrependimento, eu vou tomar uma atitude. Em que sentido, Lucas, que eu vou tomar uma atitude? Para se redimir? Hã? Para você se redimir? Mas redimir para quem? Para a pessoa que você fez a coisa errada? O que mais? Eu só vou me redimir com a pessoa, eu vou chegar na E com pessoa Deus?
com Deus, e que mais? E em relação a mim? Não sei. Tá quase, ó, você tá bem quente, lembra da varinha, quente, frio? Você tá bem quente, ó, você falou duas coisas boas a respeito do arrependimento. Ele vai me criar um desejo e uma ação de me redimir com a pessoa. Então, no caso, o exemplo que eu dei aqui, se eu mentir, eu tenho que chegar no meu marido e falar a verdade e pedir perdão para ele sobre a mentira. E não fazer de novo. Perfeito! E não fazer de novo. Esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento te leva a uma ação. Então, o Espírito Santo, ele vai funcionar em nós como a nossa consciência. Gente, o Espírito Santo é Deus habitando em nós. E ninguém se arrepende por ação própria. O arrependimento é uma ação do Espírito Santo em nós, que vai produzir o que em nós? Desejo de mudança. Então, eu posso trocar a palavra arrependimento também por retorno, conversão. O arrependimento me faz retornar a Deus. Percebe? Me faz retornar a Deus. Quando é que eu tenho esse desejo de sempre retornar a Deus? Quando eu vejo que as minhas ações, que as minhas atitudes, que os meus passos estão, ao invés de me levar para Deus, próximo de Deus, está me levando para longe de Deus. Vocês entendem isso? Entendem isso? Agora, quando é que eu sei que o meu passo, as minhas ações, as minhas atitudes estão me levando distante de Deus ao invés de próximo dele? Como é que eu sei isso? Vocês estão percebendo como é importante eu entender isso? O Espírito Santo habita em mim. Eu já entendi que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu já entendi que a salvação é um presente. E eu agora vou me esforçar todos os dias para eu estar mais próximo de Jesus, para eu ser mais parecida com ele. Mas como é que eu sei se o que eu estou fazendo está correto? Se o que eu estou fazendo está me levando para perto dele ou para longe dele? Como é que eu sei, gente? Tcharam! Batismo? Não. Eu acho que quando a gente se frustra nas coisas que a gente está fazendo, a gente está saindo de perto de Deus. Então, ok, vamos aí a frustração. Quando é que você se frustra? Me dá um exemplo aí de uma pessoa frustrada. Quando não consegue fazer o que a pessoa planeja. O que mais? Então tá, então eu não fiz o que eu estava planejando fazer. Mas a gente está falando aqui, ó. Vamos transformar, então, esse planejamento aí em coisas de Deus. Então, eu planejo ser mais parecida com Jesus. Eu planejo fazer a vontade de Deus. Para que eu coloque esse plano em ação, para que eu execute isso, eu preciso primeiro de um entendimento. Vocês concordam? Eu preciso primeiro saber. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Giovana. A Giovana, ela conhece o pai dela e ela sabe o que o pai dela gosta e o que o pai dela não gosta. Então, a Giovana, ela vai se sentir frustrada quando ela fizer alguma coisa que ela sabe que o pai dela não gosta. Todos concordam? Sim. Sim. Porque a frustração é um tipo de tristeza, não é isso? A frustração, gente, ela só é gerada em nós quando a gente almeja algo que não consegue alcançar. Aí eu fico frustrada. Eu fico decepcionada comigo mesma.
Só que para a Giovana ficar frustrada e decepcionada, vocês concordam que ela precisa saber o que o pai dela gosta e o que o pai dela não gosta? Sim. E como é que a Giovana sabe o que o pai dela gosta e o que o pai dela não gosta? Tem que Por que a conhecer ele. Giovana sabe? Por que a Giovana sabe o que o pai dela gosta, por exemplo, e o Lucas, o Natan, a Cris, a Letícia tem menos possibilidade de saber do que o pai dela gosta do que a Giovana? Por quê? Porque ela Ela convive com convive ele. com ele. Perfeito, porque ela convive. A Giovana tem um relacionamento com o pai dela. A Giovana é filha. Olha onde eu quero chegar. Só a Giovana é filha. O João não é, o Natan não é, o Lucas não é, eu não sou, a Cris não é. A Giovana é filha. Então, a Giovana, por ser filha, por ela ter um relacionamento com o pai dela, por ela ter uma intimidade com o pai dela, ela sabe o que o pai dela gosta e o que o pai dela não gosta. E quando ela faz alguma coisa que o pai dela não se agrada, ela sabe, porque ela conhece. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Então, eu só vou saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que ele se agrada, o que ele não se agrada, quando eu tiver um relacionamento com ele, quando eu conhecer a Deus. E para eu conhecer a Deus, existem algumas coisas que eu preciso fazer. Quem pode me dar um exemplo do que eu preciso fazer para conhecer a Deus? Se aproximar. Ler a Ler a Bíblia. Bíblia. Ler a Bíblia, o que mais? Ir para a Orar. igreja. Orar, o que mais? Jejuar. Jejuar. Principalmente ler a Bíblia. Gente, eu só conheço a Deus se eu souber o que a Bíblia nos ensina a respeito dele. A revelação sobre Deus, Deus nos deixou a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela na Bíblia. Por isso que é tão importante eu ler a Bíblia, estudar a Bíblia e entender, tentar entender. Porque Deus se revela por meio da sua palavra. Deus fala conosco, nós temos intimidade por meio da oração. O jejum, ele é uma disciplina espiritual que me ajuda a esquecer um pouco o meu eu, os meus desejos. Né? Quando a gente fala assim, ó, que o jejum amortiza a carne é esses meus desejos, esse meu eu. O jejum me ajuda. E a oração me coloca mais próximo de Deus. Então, eu só conheço o que Deus quer quando eu também devo seguir alguns passos. Agora, o que a Letícia estava falando na pergunta dela, por que muitas vezes a gente vê pessoas que se batizam, que estão na igreja e que continuam fazendo as mesmas coisas todos os dias? Por que será? Por que a gente não consegue ver frutos de arrependimento nela? Porque não foi verdadeiro? Primeiro, porque ela não se arrependeu verdadeiramente. Então, não é porque todo mundo frequenta a igreja que todo mundo é filho. Lembra do exemplo aqui que eu falei da Giovana e do filho? Ser filho é diferente de ser um frequentador de igreja. Eu posso frequentar a igreja todos os dias, eu posso ir lá, eu posso muitas vezes cantar, pular, e eu vou até mais longe, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, que, mas naquele dia, mas eu profetizei, eu falei línguas, eu expulsei demônios, e Jesus vai virar para mim e falar assim, ó, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que praticais o pecado. O que Jesus está falando aqui? Que não adianta nada eu ter só essa cara ou essa máscara de cristão se eu continuo pecando e fazendo coisas que desagradam a Deus. Então, isso é um alerta. É um alerta. Para eu não fazer coisas que desagradam a Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus.
E se eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus, eu sou filho. Aqui não vai ter aqui a lição 3, deixa eu ver. Ele vai falar sobre a adoção, não, é a 4, né? O dia 4 aqui, que ele vai falar sobre adoção. Gente, olha só o que Jesus está nos ensinando hoje aqui. Que nós precisamos avançar nessa comunhão e nesse relacionamento com Ele para nos tornarmos filhos. Lembra da perguntinha que eu falei para vocês pensarem hoje, trazer aqui a resposta aqui para a gente meditar? Porque ele vai dizer que nós, né, se a gente se arrependeu de fato, se a gente creu, se a gente tem fé, e se a gente está se esforçando para ser parecido com ele, nós ganhamos uma nova identidade. Que identidade é essa, gente? Eu ganhei um novo RG, uma nova O novo identidade. renascimento? Hã? O novo nascimento? Ok, é o novo nascimento, mas quando eu passo pelo novo nascimento, eu me tornei o quê? Filho de Deus. Filhos! Filhos de Deus! Olha a minha nova identidade agora. Agora eu tenho um pai. Agora eu sou filha de Deus. E o que ele quer dizer com isso? Que eu, como filha, eu agora vou ter um novo entendimento, eu vou me portar de modo diferente, eu vou começar agora a pensar de modo diferente, porque agora eu começo a pensar a partir do quê, gente? A partir daquilo que eu aprendi. Onde? Lendo a Bíblia. Então, a partir do momento agora que eu sou filha de Deus, eu vou me esforçar para saber o que o meu pai gosta, porque eu quero fazer coisas que agradem a ele. Vocês estão conseguindo entender? Estão Sim. entendendo? Sim. Agora, quais são os privilégios que eu tenho como filho? Quem poderia me dizer alguns aí? Salvação. Salvação eu já ganhei, um presente, né? O que mais? Vida eterna. Vida eterna, o que mais? Vamos pensar aqui, no aqui e agora. Vamos pegar o mesmo exemplo da Giovana, na família dela, na casa dela, com o pai e a mãe dela. Todo mundo aqui tem o mesmo privilégio que a Giovana tem dentro da casa dela? Por exemplo, eu, Valéria. Eu posso chegar lá na casa da Giovana, no apartamento da Giovana, e eu posso entrar lá? Eu consigo entrar lá sem uma chave? Sim ou não? Não. 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 Quais são os privilégios que a Giovana tem como filha do pai dela? O pai dela faz com ela, o que ele faz com ela, faz para todo mundo? Não. Vamos pensar assim em termos de família. Quando um filho, né, olha para o pai, para a mãe, o que o filho sente? Amor. Amor, o que mais? Cuidado. Cuidado. Olha só, ele se sente seguro porque ele sabe que ele está sendo cuidado pelo pai e pela mãe. O que mais? Respeito. Falaram junto, eu não entendi. Felicidade. Felicidade, Respeito. respeito. Ele sabe que ele vai ser protegido. A Giovana se preocupa em saber se ela tem dinheiro ou não para pagar a escola dela? Você se preocupa com isso, Giovana? É que eu não ouvi, você pode repetir. Então, você se preocupa se você tem dinheiro? Você tem dinheiro para pagar a sua escola? Quem é que paga a sua escola? Meus pais. Você se preocupa se você tem dinheiro para ir lá no mercado e comprar aquilo que você quer comer? Me preocupo pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro, mas você se preocupa se você tem ou não? Normalmente você faz o quê? Você não pede lá, pai, estou com vontade de comer isso, não é? Sim. Pai, eu quero agora
um novo quebrou meu notebook, eu quero outro. O que a gente faz com o pai? A gente não leva os nossos desejos, as nossas ansiedades para ele, não é isso? Sim. E a gente sabe que o pai vai fazer de tudo para quê? Que a gente consiga. Isso. Então, gente, eu quero que vocês pensem da mesma forma com Deus. O que a lição está nos ensinando hoje? Olha, que a salvação é um presente, e a partir do momento que eu entendi isso como um presente, e eu criei verdadeiramente, então eu me arrependi verdadeiramente, não foi só um remorso, eu me arrependi, então agora eu não vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, eu passo por um novo nascimento. Esse novo nascimento implica em quê? Que agora eu nasci como filha de Deus. E como filha, gente, eu já participo do reino de Deus no aqui e agora. Então, muitas vezes a gente erra e se engana quando a gente começa a pensar em Deus só na vida futura. Ah, então eu creio em Deus, eu tenho a vida eterna. Eu creio em Deus, um dia eu vou estar com ele. Não, gente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a partir do momento que nós nos tornamos filhos, nós já somos participantes do reino de Deus. Vamos ler essa passagem para vocês? Que lindo! Vamos ler aí Efésios. Vamos entender aqui. Efésios 1. Eu estou já no dia 4, na página 157 já. Efésios 1. Eu vou ler bem devagarzinho para a gente entender, tá? Nós vamos ler até o versículo 10, do versículo 1 até o versículo 10. A mesma coisa aqui que eu já falei, né? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, ele escreveu para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, por isso que a carta chama aos Efésios, que eram os habitantes de Éfeso, e ele está ensinando essa igreja, e ele começa dizendo o quê? Olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, quer dizer, enviado, apóstolo é enviado, aquele que leva a palavra, pela vontade de Deus. Então, nós servimos a Deus, nós estamos na igreja, nós aceitamos a Jesus, e a gente sabe que não é somente pela nossa própria vontade. Existe uma ação de Deus e do Espírito Santo para que a gente creia, para que a gente aceite e se arrependa. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão na cidade de Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer assim, olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui, Deus Pai, é uma pessoa, e Jesus Cristo é outra pessoa, seu Filho, que fazem parte da Trindade. A Trindade é composta por Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Espírito Santo. Todos eles são Deus, a mesma essência é Deus, mas 3 pessoas distintas. Aí ele vai dizer assim, ó, e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem que nos abençoou com todas essas bênçãos? Jesus Cristo ou Deus Pai? Vamos entender o que a gente está lendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem foi que nos abençoou nas regiões celestiais? Deus Pai. Deus Pai. E ele nos abençoou por meio de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquilo que eu já falei para vocês, para a gente não esquecer nunca mais. Eu tinha uma dívida muito grande, que eu não podia pagar, e aí Deus pegou essa minha dívida e colocou sobre Jesus Cristo.
que pagou essa minha dívida lá na cruz do Calvário. E aí ele pegou a justiça de Jesus e colocou na nossa conta. E por isso que agora nós somos salvos. Independente das nossas obras, porque nós somos salvos pela fé. Pela fé, não é pelo que eu faço, mas é pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então, nós já estamos abençoados e nós já estamos nas regiões celestiais. O que significa isso, gente? Para todos vocês aqui, nós já somos filhos. E nós já temos acesso à casa do Pai. Ainda que a gente não tenha acesso fisicamente, espiritualmente, nós já habitamos com Cristo. Vocês entendem isso? Então, eu já tenho a chave lá do céu, da casa do meu Pai. E eu já habito lá. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque agora, Jesus Cristo e o Espírito Santo habitam em mim. Por isso que ela encerra aqui no capítulo 5, que ela vai falar sobre a santificação. Olha a pergunta da Letícia, do começo. Eu preciso passar por um processo de santificação. E é esse processo de santificação que vai me fazer mais parecido com Jesus Cristo. O que é esse processo de santificação? Olha, eu já habito com Jesus nas regiões celestiais. Todas as bênçãos do reino de Deus, todas as bênçãos vindouras, eu já posso usufruir agora. Porque agora eu já não vivo mais como um pecador. Agora eu vou pensar, quando eu for conversar com um amiguinho, quando eu estiver na escola, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver no ônibus, qualquer coisa que eu for fazer agora, eu preciso pensar. Pensar o quê? Bom, o que eu estou fazendo é da vontade de Deus ou não? Eu estou agradando o meu pai ou não? Porque se eu estiver fazendo alguma coisa que não agrada o meu pai, eu não estou me aproximando dele, eu estou me afastando dele. E a única coisa que nos afasta de Deus é o Pecado. Pecado. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é eu querer viver uma vida independente de Deus. Pecado é eu falar, agir, proceder de forma contrária à palavra de Deus. Isso é pecado. Entendeu? Então, a partir disso agora, eu vou começar a pensar, bom, aquilo que eu estou fazendo, ou que eu vou falar, é verdade ou é mentira? Agrada a Deus ou não agrada a Deus? Eu vou poder falar mal do meu amiguinho? Eu vou poder tratar mal o meu amigo? Não, não posso tratar mal nem o meu amigo, nem o meu inimigo. Por quê? Porque a Bíblia me diz que eu preciso respeitar, que eu preciso tratar a todos como se eu estivesse tratando a mim mesmo. Vocês percebem que agora eu vivo uma nova vida? E essa nova vida agora, ela é permeada, ela é recheada da palavra de Deus. E isso, gente, é natural. Se eu verdadeiramente me arrependi e se eu amo ao meu Pai, que é Deus, eu vou fazer essas coisas naturalmente. Vocês conseguem entender isso? Né? O Lucas ama o pai dele. É difícil ele amar o pai dele? Não, não é natural. Porque ele tem intimidade, ele tem relacionamento. Ele ama o pai, então ele vai querer fazer as coisas que agradem ao pai. Então isso é natural. O processo de santificação é isso, nada mais é do que isso. É eu viver a minha vida todos os dias, pensando, refletindo sobre as coisas de Deus e se eu estou agradando ou não estou agradando. Né? Então, por isso que ele fala, olha, aí no versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ele está falando sobre a soberania de Deus. Deus já sabia
que no ano de 2023 nós estaríamos aqui nessa sala e eu falando com todos vocês aqui, que vocês estariam aqui vivos, Deus já sabe, porque Ele é soberano, né? Porque Deus já sabia isso antes da fundação do mundo. Por que que Deus nos escolheu? Tem um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, vamos pensar agora nisso aqui, santos e irrepreensíveis. O que que é viver uma vida santa? Cris, na sua cabeça. É viver de acordo com o que Deus manda. E aí, para eu viver essa vida santa de acordo com Deus manda, eu preciso me isolar? Não. Não. É porque eu sou cristã agora, porque eu estou na igreja, então eu não tenho mais amigos? Eu vou viver como um ET? É isso que ele está falando? Não. Não. Eu vou viver uma vida santa neste mundo, com os meus amigos, não me isolando de nada e fazendo a vontade de Deus. É possível isso? Sim. Quem que é que vai nos ajudar a viver essa vida santa? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele funciona como se fosse uma consciência dentro de nós. Quantas vezes aqui alguém já tem um testemunho desse, que ia fazer alguma coisa, escuta uma vozinha dentro do coração dizendo assim, ó, não faça isso. Ou não vá por esse caminho. Quem pode me contar uma historinha? Uma experiência dessa? Eu posso. Fala, Cris. Uma coisa bem simples, assim, que todo mundo vai entender e talvez até se identificar. Eu moro com a minha sogra e um dia eu comprei um pacote de pão de forma e eu peguei esse pacote de pão de forma e ia guardar só pra gente comer. E a gente, assim, eu, meus filhos e meu marido. E na mesma hora, Deus falou no meu coração, não, deixa aí a amostra pra todo mundo comer. Por que você vai guardar só pra vocês? Pode deixar aí e deixar todo mundo usufruir. Isso, olha só. Então, o Espírito Santo, ele é como uma consciência dentro de nós. Ele vai nos alertando, ó, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Ó, Deus não ensina assim. Ó, não vá por esse caminho. Ó, essa amizade que você está tendo, olha, cuidado, não vai te levar para um bom caminho. Então, se nós somos filhos de Deus e nós estamos nos esforçando para fazer a vontade dele, o Espírito Santo está em nós, ele vai nos ajudar. A gente não está sozinho, né? Aqui na lição também, num dos dias aqui, ele fala que o maior testemunho, né, a maior garantia que nós temos de que nós somos filhos de Deus é que o Espírito Santo habita em nós. E tem um versículo que diz assim, ó, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos certeza que nós somos filhos de Deus. E como filhos, a gente vai agradar ao Pai. Certo? Então, olha só. Então, é possível viver essa vida santa e irrepreensível em que sentido? Irrepreensível conforme a sua lei e a sua palavra. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Esse é o nosso maior presente, sermos chamados filhos de Deus. Quando nós somos chamados filhos de Deus, ele está dizendo que nós somos co-herdeiros de Deus. Quem poderia me dizer o que significa eu ser co-herdeira de Deus? O que é um herdeiro? A Aquele que Giovana... vai... Oi? Aquele que vai ganhar alguma coisa quando a pessoa se partir? Isso. Então, vamos pegar o Lucas, é o exemplo do Lucas. O Lucas é herdeiro dos pais dele. O dia que acontecer alguma coisa, que o pastor Paulo partir, a Débora partir, tudo aquilo que eles adquiriram, todos os bens, automaticamente passa para o Lucas e o Gustavo, porque eles são herdeiros dos pais dele. Então, herdeiros, herdar. Você herda, você ganha uma herança, ainda que você não trabalhou para ela. Não foi você que foi lá trabalhar todos os dias, suou, mas o seu pai fez isso por você. E ele deixa uma herança para você. Você é herdeiro dessa herança.
E ele está dizendo aqui que nós, como filhos de Deus, nós somos co-herdeiros de Deus. Sabe o que significa isso? Que tudo aquilo que Jesus ganhou, tudo aquilo que Jesus tem, que Jesus herdou por ele ser Deus e filho de Deus, nós também herdaremos. Então, ele está falando sobre a vida eterna, ele está falando de uma vida sem pecado junto com Deus, porque quando Jesus voltar, que a gente for transformado e ele nos livrar da presença do pecado, nós também seremos como os anjos, nós vamos viver eternamente com Deus. E tudo aquilo que Jesus herdou, a gente vai herdar junto. A gente não ouve direto, né, que a pregação das boas novas, né, até ele cita aqui, acho que é Marcos, que ele fala sobre a primeira pregação de Jesus. Quem que lembra que leu esse daí? Quem lembra que leu? Está falando aqui na lição. A primeira pregação, o primeiro sermão de Jesus, quem lembra? Está no dia 2, página 147. Vamos ler rapidinho. Quem lê aí para mim? Marcos 1, 14 e 15. A gente já está acabando, tá? 9 e 15. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso, olha só, as boas novas, Jesus pregando. Olha, o tempo é chegado. Arrependam-se. O que é chegado? O reino de Deus é chegado. E nós já habitamos nesse reino, nós já somos cidadãos desse reino. Esse reino tem um rei. O rei é Jesus Cristo. Pregação das boas novas, esse reino de Deus vai vir. Ele vai ser implantado aqui na terra. Nós vamos viver eternamente com Jesus nesse reino. A Bíblia vai dizer que nós somos sacerdotes e reis desse reino. E esse reino de Deus, ele é composto pelos seus filhos, que são povos de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Não é isso que nós aprendemos? Que esse reino de Deus, nesse reino, todos são filhos. Não importa se é mulher, se é homem, se é gentil, se é grego, se é judeu, porque Jesus morreu na cruz pelos seus filhos. Nós somos co-herdeiros desse reino. Nós habitaremos com Jesus nesse reino, conforme o bom propósito da sua vontade. Tudo isso está acontecendo pelo amor e pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus, porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não éramos merecedores, mas Ele nos amou. E por isso que nós estamos nesse reino, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, qual que é a vontade de Deus na minha e na sua vida? Que nós sejamos filhos, participantes desse reino. E esse reino já está aqui, não completamente, porque Jesus não voltou ainda. Nós ainda seremos transformados, mas nós já habitamos esse reino. Nós já habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Ficou claro isso para vocês? Está claro isso? Olha Sim. só, né? Quando eu perguntei assim, qual que é o privilégio, então, de nós sermos filhos? Porque nós já somos participantes desse reino, no aqui e agora. A gente não tem que pensar no reino de Deus só no futuro, só quando Jesus voltar. Nós já temos o privilégio de habitar com Jesus. Jesus já habita em nós, o Espírito Santo já habita em nós. E agora, por conta disso, eu vou viver uma vida agora de forma diferente. Por isso que fala do novo nascimento, por isso que fala da nova vida. A gente não pode mais viver a vida que a gente vivia antes, né?
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que praticava injustiça, não pratica mais. Lembra que eu falei também que agora, a partir de agora, a gente tem que pensar que como nós somos de Deus, somos filhos, os nossos membros agora têm que ser usados para praticar a justiça de Deus. Então, aonde eu estou, na minha casa, na escola, no serviço, eu tenho que ser portadora do reino de Deus. Né? A Bíblia não ensina isso, que a gente tem que ser sal e luz? É nesse sentido. Eu preciso agora falar de Jesus. Eu preciso mostrar para os meus amigos que eu sou uma nova pessoa. Por causa do Espírito Santo. Porque eu sou uma nova pessoa. Eu nasci de novo. Eu me arrependi verdadeiramente. Então, agora eu vou praticar boas obras. Porque eu sou filha. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim? Então, por isso que aqui no dia 5, né, ele vai falar, olha, tornar-se mais semelhante a Jesus Cristo é um processo. Né? Aí ele vai dizer assim, olha, a nossa vida cristã, ela não é uma corrida rasa, de um tiro de 100 metros, mas ele é uma maratona. Quem poderia me dizer o que entendeu disso? Ter uma vida cristã, uma vida em Cristo, é como correr uma maratona. O que é uma maratona, gente? Vocês aí, adolescentes. Cadê o Heitor, que não falou nada? Heitor, o que é uma maratona? Você sabe me dizer? A maratona seria como uma corrida, só que extremamente grande. Seria o quê? Não entendi. A maratona seria como uma corrida, só que extremamente grande e um pouco mais complicada. Isso, uma corrida grande, né? Uma corrida pequena de 1 quilômetro é uma coisa, um tiro de 100 metros é uma coisa. Agora, uma maratona, a gente está falando de uma corrida de 42 quilômetros. Será que eu, que nunca treinei, nem corro, se eu decidir aqui agora, falar assim, ó, eu vou correr uma maratona, vou correr 42 quilômetros, eu consigo? Não. Precisa do quê, gente? Preparação. Preparação. Só consegue correr 42 quilômetros quem se prepara. Porque senão pode acontecer um monte de coisa. Você pode ter um infarto, você vai morrer de cansaço. Tem que fazer alongamento também. Tem que fazer alongamento, vai dar bolha no pé. Olha só, né? Para correr 42 quilômetros, eu consigo correr com um All-Star, com uma conga? Não, né? Eu preciso de um tênis especial. Eu preciso de muita hidratação. Eu preciso de uma alimentação saudável. Não é isso? Aí ele está dizendo assim, olha, a vida cristã é uma maratona. O que ele quer dizer, então? Que precisa de uma preparação. E como é que eu me preparo, Giovana, para essa vida cristã? Indo à igreja, lendo a Bíblia. Perfeito. Olha só, quantas coisas existem para nos ajudar a viver essa vida cristã. Então, primeiro, né, eu já tenho o meu norte, a minha bússola, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Segundo, eu vou ter disciplinas espirituais que vão me ajudar nessa caminhada. Então, a gente já falou aqui, ó, oração, jejum, meditação, reflexão da palavra. Eu vou ter a igreja. Olha só, né, a importância da igreja local, onde eu participo. Por quê? Porque eu tenho os meus irmãos que vão me ajudar nessa caminhada, que vão me fortalecer, a comunhão, as amizades. A gente vai falar das mesmas coisas, nós vamos refletir as mesmas coisas. A gente tem as aulas do discipulado, tem as aulas da escola bíblica, que nos ajudam o quê? A entender melhor, nos fortalecer. Tem né? também os jovens e os adolescentes, as células. Não entendi, Giovana. As células. As Não. células. As células, perfeito.
os cultos de jovem, as células, que nas células a gente não compartilha experiências, um não conta para o outro, né, as dificuldades, e um vai ajudando o outro. Então, por isso que é uma maratona. É uma preparação, dia após dia, dia após dia. Nem todos os dias a gente vai estar bem. Não é verdade, gente? Tem dia que a gente está mais triste, tem dia que a gente está mais feliz, tem dia que a gente está mais fraco, tem dia que a gente está mais forte. A caminhada cristã é isso daí. Mas o importante é que a gente sabe que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nós temos ferramentas, nós temos amigos, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo, que vai nos fortalecendo. Por isso que tem um versículo que resume essa caminhada, eu gostaria de ler com vocês, que é Provérbios 4, versículo 18, para a gente encerrar. Quem pode ler? Provérbios 4, versículo... Provérbios 4? Isso, Provérbios 4, versículo 18. Provérbios está depois de Salmos. Versículo 18? Isso. Eu achei. Pode falar. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Perfeito. O que vocês entenderam desse versículo? O que o autor aqui está querendo dizer para nós? Primeiro, né? A palavra vereda aí significa o quê? O que é uma vereda? Pode falar, gente. Eu não vou dizer. Qual o nome da palavra? Hã? Qual que é a palavra? Vereda. A vereda do justo. O que é vereda? É um caminho estreito? É tipo um caminho apertado? Ah, É o caminhar, é uma rua, é uma estrada. O caminho, o caminhar do justo. O caminho do justo é como a luz da aurora. É como, o que ele está falando? O que é a luz da aurora? O que é a aurora? Sem parar. Hã? Que brilha sem parar? Sim, mas o que é a aurora? O que é a aurora? Vamos pensar num sinônimo para aurora. A luz? Não, ele está falando que é como a luz. A luz do quê? Da aurora. O que é a aurora? Amanhecer. É como a luz do amanhecer. O nascer do sol. Como o nascer do sol. Então, ó, vamos trocando as palavras aí. O caminho do justo. O justo é quem? Filho de Deus. O justo é aquele que crê em Deus. O ímpio, o pecador, ele é chamado de justo na Bíblia? Sim ou não? Não. 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 Justo é aquele que obedece a Deus. Justo é aquele que crê em Deus. Justo é o Filho de Deus. Então, olha, o caminho do Filho de Deus é como o nascer do sol, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Qual que é a diferença do sol às 6 horas da manhã e a diferença do sol ao meio-dia? Que o sol, quando amanhece, ele não fica o sol mesmo. Eu não sei como explicar, ele ainda não... Tá perfeito. Amanhã, fica o sol. E meio-dia ele já vai desenvolvendo.
Isso. Então, vamos trocar isso aí que a Giovana está falando. Ó, o sol de manhã, 6 horas da manhã, você consegue olhar para o sol 6 horas da manhã? Sim. Sim. Por quê? Porque a luz dele não está tão forte e você consegue olhar para ele, não é verdade? Mas alguém consegue olhar para o sol ao meio-dia? Não. Por quê? A luz está muito forte. Quando a gente fala o sol do meio-dia, o que significa o sol do meio-dia, gente? É quando o sol está com a sua força máxima. Porque não é assim, ó? Vamos pensar aqui, ó. O sol 6 horas da manhã, ó, todo mundo olhando aqui para mim, ó. O sol 6 horas da manhã, o sol meio-dia e o sol 6 horas da tarde. Não é isso que o sol faz, ó? Ele nasce, ele vai subindo no céu até chegar meio-dia. Meio-dia ele tá, principalmente no verão, tá sol a pino, é o sol mais forte. Depois do meio-dia, o que vai acontecendo com o sol? Vai perdendo a força de novo, né? Aí ele vai declinando, até que 6 horas da tarde ele se põe, não é isso? Então, quando eu olho para o sol 6 horas da manhã, ou quando eu olho para o sol 6 horas da tarde, eu consigo ver o sol. Eu consigo olhar para ele, porque ele não está na sua força máxima. Mas meio-dia, quando ele está a pleno vapor, eu não consigo olhar para ele. O que ele está dizendo aqui? Olha, que o caminhar do justo, ele é como essa luz. Então, ó o novo convertido, o neófito da fé, né? Aquele que é criança, que não conhece Deus ainda, está começando a caminhar com Deus. Ele é o sol que está nascendo. Mas conforme ele vai caminhando com Deus, conforme ele vai aprendendo, ele vai virando adulto, ele vai se fortalecendo, ele vai amadurecendo. E ele vai ficar pleno, ele vai, nessa caminhada de santificação, de amadurecimento, ele vai ser até ser dia perfeito. Nós seremos perfeitos quando, gente? Quando é que nós vamos ser 100% perfeitos? Quando nós vermos Deus? Quando Jesus voltar. É. Quando nós vermos Deus. Enquanto nós estamos nessa caminhada aqui nessa terra, a gente está aprendendo. A gente está com o Espírito Santo nos santificando, né? Todo dia a gente pode se arrepender, todo dia a gente vai procurar fazer a vontade de Deus. Mas nós vamos ser 100% plenos só quando ele voltar. Mas nós estamos nessa caminhada, até ser dia perfeito. Por isso que esse versículo aqui, ele reflete muito bem a nossa caminhada com Jesus. Tudo bem, gente? Aprenderam? Gostaram da aula? Sim. Sim. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar? Não? Então, agora, quando o amiguinho perguntar aí sobre salvação, você já sabe dizer o que é salvação. Sim? Sim. Amém. Sim. Então, gente, obrigada. A gente vai orar agora para a gente encerrar. E a nossa próxima aula, quinta que vem, a gente vai falar sobre a igreja. Como a maioria de vocês já está em férias, porque eu sei, eu também estou em férias do seminário, procurem fazer a próxima lição, todo dia um pouquinho, para vocês lerem os versículos, meditarem, e aí vocês vão anotando as dúvidas, postem lá no WhatsApp as perguntas, as dúvidas que a gente vai respondendo, tá bom? Eu e a Vivi. Precisa colocar o repita e aplique no grupo de novo? Colocar o quê? Aquilo que a gente colocou das nossas respostas. Não, se você já colocou, não precisa. Da aula 7 eu estou falando. Então, da aula 8. Não, 8 precisa colocar? Não, agora a próxima semana a gente vai estudar a aula 7. Vocês já postaram lá da aula 7? Nós vamos entrar na seção 7 agora. A igreja, página não, eu vou postar a lição no grupo, porque acho que não foi colocada ainda a aula 7.
Não, a gente Não. tá perguntando se vai precisar mandar a resposta de novo, igual a gente mandou nessa última. Ah, sim, sim. Sim. Vocês vão colocar lá o que a Vivi pediu, né? Aquilo que mais impactou vocês, aquilo que vocês acharam mais importante. Mesma coisa, não muda. E eu vou fazer algumas perguntas lá diferentes, que nem eu fiz hoje. Tá bom? Eu sou meio surdinha, gente, desculpa. Então tá bom. Ó, próxima aula, semana que vem, então, sessão 7, a igreja que eu vou postar. E aí vocês fazem a mesma coisa, coloquem lá aquilo que mais chamou a atenção de vocês, tá bom? Vou orar aqui para a gente encerrar, tá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa aula, por esse aprendizado. Senhor, que a cada dia mais, Senhor, a gente possa entender a importância, Senhor, do Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Senhor, da importância da salvação. Pai, que o Teu Espírito Santo sempre esteja conosco, para nós aprendermos, Senhor, a praticar a Tua palavra diariamente, para nós sermos, Senhor, novas criaturas em Ti. Senhor, que os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, Senhor, sejam de acordo com a Tua palavra. Senhor, abre os nossos entendimentos para a gente entender a Tua palavra diariamente, para nós podermos meditarmos nela. Senhor, para sermos, Senhor, seus filhos, Pai. Pai querido e Pai eterno, obrigada, Senhor, por essa aula, obrigada por cada um que aqui esteve. Senhor, nos dê, Senhor, um resto de semana abençoado e em Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. É em Teu santo nome que nós pedimos e te adoramos. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima aula. Tchau. Até, boa noite, paz. Boa noite. Tchau, até. Tchau. A paz. Tchau. Tchau, até.